Vamos juntos adorar a esse Deus maravilhoso. Chega pra cá, chama aí o pessoal, chama a galera. Vamos adorar junto, em espírito e em verdade, meu irmão. E de fato que você possa sentir a presença desse Deus junto conosco, adorando e celebrando esse Deus. Amém? Vamos adorar. Existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa, e a minha vida Ele governa. Esse Rei veio a mim, com seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos, Ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, 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 não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe o amor mais ciumento que a morte. Existe o amor mais ciumento que a morte. E a minha vida Ele governa, e a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim, com seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos, Ele sorrindo me disse: fogo nunca dorme, fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, 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 não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Fogo nunca dorme, fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, 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 não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele volta
terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Aleluia. E ainda nesse espírito, meu irmão, eu quero que você intensifique mais essa adoração na sua casa. E se você acredita que você um dia vai fazer morada com esse Deus Todo-Poderoso, meu irmão, que você possa declarar: eu vou morar contigo, Senhor Deus, eternamente, juntos, cantando com os anjos: Santo, 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 Santo é o Senhor. Então vamos juntos adorar esse Deus, meu irmão. Enquanto espero em ti, soleil.
levado por tua mão a um lugar mais alto. Nem vejo o tempo passar, tua paz me faz sonhar. Você pode dizer isso? Há um lugar pra mim, a voz que me chamou tem entoado em meu coração. Diga, vai me guiando, vai me guiando. Há um segredo que eu preciso conhecer. Neste lugar segura-me. Preparado por quem? Por Deus, por Deus. Há um convite feito pra que eu venha me assentar com Ele. Eu vou. Você crê que você vai, meu irmão? Eu vou. Eu vou. Vez. Enquanto espero em ti, sou levado por tua mão a um lugar mais alto. Nem vejo o tempo passar, tua paz me faz sonhar. Há um lugar pra mim, a voz que me chamou tem entoado em meu coração. Vai me guiando, vai me guiando. Há um segredo que eu preciso conhecer. Neste lugar segura-me. Preparado por Deus, por Deus. Há um convite feito pra que eu venha me assentar com Ele. Eu vou. Se você vai, meu irmão, então diga pra Ele. Diga que você vai. Eu vou. Eu vou. Eu vou me assentar contigo. Eu vou. Sentar contigo, eu vou, eu vou, eu vou me assentar contigo, me cobrir de salvação, me vestiu com justiça. Noiva que se enfeita, eu te esperarei. Agora o que me importa é conhecer tua grandeza. Quando abri a porta eu ganhei um lugar em sua mesa. Eu vou, eu vou, eu vou me assentar contigo. Eu vou, eu vou, eu vou me assentar contigo. Eu vou. Contigo, eu vou me assentar contigo.
morada ao teu lado, Senhor. Eu vou morar contigo, meu Senhor. Glória a Deus. Graça e paz, querido. Tudo bom? Como é maravilhoso estar com você hoje aqui para compartilhar da palavra de Deus. Antes de nós entrarmos no texto que eu quero compartilhar com você hoje, quero pedir que você dá logo o seu like aí no vídeo, dá o seu joinha, para não correr o risco de você esquecer isso, tá? Que você também possa se inscrever no nosso canal, ative o sininho, para que você possa estar por dentro do que nós temos postado aqui no nosso canal do YouTube. Vamos para o texto? Abre comigo aí Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 1. Nós iremos ler só esse versículo e eu quero refletir com você sobre isso, sobre esse versículo. Eu quero compartilhar com você sobre essa vida com um propósito. Vamos lá? Abrir o texto? Diz o seguinte: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Só até aí está bom. O texto vai dizer que enquanto isso, Saulo, ele ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Se você for ler os capítulos anteriores, você vai ver o relato da morte do primeiro mártir, de Estevão, aquele que morreu, o primeiro a morrer pela causa do Evangelho, o primeiro a morrer pela causa de Cristo. E se você for ler alguns versículos, você vai perceber que Saulo, ele estava presente naquele ambiente e ele consentia com aquilo, sabe? Ele concordava com aquilo. E vai dizer que Paulo, dali então, junto com uma perseguição que começou em Jerusalém, com os do caminho, as pessoas do caminho, os seguidores de Cristo, e Saulo, ele se envolveu com aquilo. Saulo, ele se dedicou com aquilo. Saulo, ele começou a perseguir os cristãos. De casa em casa, ele ia pegando homens e mulheres e arrastando pelas ruas para serem presas, para sofrer por confessarem a sua fé ou por professarem a sua fé em Cristo Jesus. Mas sabe o que é interessante no texto, ou algo que me, lendo esse texto nesses dias, que me saltou aos olhos? Foi a expressão ainda respirava ameaça de morte. Sabe, esse termo respirava foi o que me fez refletir sobre isso que eu estava lendo, sobre esse texto e sobre aquilo que eu quero compartilhar um pouco com você nessa noite, ou neste dia. Mas é interessante percebermos que nós podemos sobreviver alguns dias sem comida, podemos sobreviver algumas semanas, alguns dias sem águas, mas não podemos sobreviver poucos minutos. Não sei quanto tempo você consegue prender a sua respiração, mas você pode passar muito tempo sem se alimentar ou muito tempo sem tomar água, mas passamos muito pouco tempo sem respirar, sem o ar, sabe? Sem respirar fundo. Já convido você a fazer isso. Faça comigo. Puxe o ar pelo seu nariz. Sinta esse fôlego penetrando no seu pulmão. Vamos continuar? E sabe o que é interessante? Nesses dias, nós estamos em um período de quarentena, de pandemia, de Covid, e eu ouvi alguém falar sobre isso, fazer um paralelo sobre a ação do Covid, essa ação direta sobre o sistema respiratório, sabe, por afetar o nosso sistema respiratório. E essa pessoa também fez um paralelo sobre o ruach, o fôlego de vida,
o fôlego de Deus, sabe? O fôlego que Deus soprou em nossas narinas, nos tornando seres viventes. O sopro de Deus. E eu me lembro que essa pessoa, ela comentava sobre isso, sobre esse paralelo, falando sobre essa ação demoníaca, usando esse vírus para atingir as nossas vidas nessa área tão delicada, sabe? E do qual foi o próprio Deus que soprou em nós o fôlego de vida. Mas, continuando o texto, nós iremos perceber que Paulo, ele estava ali respirando ameaças de morte. Paulo ali, ele estava dedicado e empenhado a condenar e a maltratar, sabe? A prender todos aqueles que professavam a fé em Cristo. E a palavra de Deus vai nos falar que Paulo, ele inclusive pediu autorização para os líderes competentes para ele ir a lugares que saía da sua ossada, sabe? Saía do seu lugar de domínio, de liderança. Ele pediu cartas para que ele pudesse ir a outros lugares, procurar cristãos e fazer com que eles pagassem por sua fé. E é onde o texto do capítulo 9 vai falar da conversão de Paulo. Enquanto Paulo ele estava caminhando para Damasco e ali ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Paulo ele era judeu, um judeu extremamente devoto, dedicado à sua fé, fariseu. A palavra de Deus vai nos falar que ele aprendeu no berço de Gamaliel, sabe, como um dos melhores, um dos mais tradicionais estudiosos, sabe, mestre da lei da sua época. Ele também tinha sua cidadania romana, possivelmente por causa do seu pai ou algum parente, ou seu avô, que por servir ao exército romano recebe essa cidadania romana, mas ele era romano por nascimento, vai dizer as Escrituras. E Paulo ele estava ali dedicado na sua missão. Paulo ali ele estava dedicado em cumprir essa sua sede, essa sua garra, essa sua vontade de poder aprisionar e fazer com que os cristãos sofressem por sua fé. E o texto que nós lemos vai falar que Paulo, ele respirava ameaça de morte. Quero que você repita comigo aí. Respirava. Pode melhorar, mais uma vez, vai. Respirava. Pois é, Paulo respirava. E quando eu li esse texto, saltou aos meus olhos essa palavra respirava, e o que me veio ao coração, o que Deus estava me mostrando, eu pude perceber melhor o texto falando sobre isso, é que aqui a ideia do respirar está muito envolvido com a motivação. Se a gente pudesse mudar, a palavra poderia ser essa. Paulo ainda estava motivado com ameaças de morte. Ameaças de morte para com os cristãos. Sabe? Paulo ainda estava motivado. Paulo ainda estava com o seu propósito, o propósito de Paulo. Sabe? A razão das suas ações, a razão dos seus comportamentos, a razão do qual ele acordava todos os dias e se levantava da sua cama e saía da sua casa para cumprir uma missão que era perseguir aos cristãos. Era isso que movia Paulo, sabe? Era isso que ele estava respirando, era isso que estava dando vida, estava dando fôlego, é aquilo que estava fazendo com que ele saísse da sua cama, sabe? É mais ou menos isso, respirar nos traz vida. Respirar faz com que esse fôlego de vida penetre em nós, sabe? É viver, é poder almejar algo. Paulo estava almejando isso, fazer com que todos os cristãos eles pudessem sofrer por causa da sua fé. Mas Paulo ele tem um encontro com Jesus. Paulo ali ele tem a sua vida mudada e transformada. E nós percebemos que Paulo ele sai de um lugar de perseguição, de ser perseguidor, e vai para um outro lugar. Sabe, eu quero falar um pouco disso mais na frente. Ele vai para uma outra posição, ele vai para um outro extremo, e eu quero falar um pouco disso mais na frente. Mas o que eu quero dizer para você aqui, com o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, é que Paulo ele tem uma experiência com Jesus. Paulo ele tem uma experiência pessoal com Jesus. E com isso eu quero falar para você. Você precisa
tem uma experiência pessoal com Jesus. Eu já tive boas experiências na minha igreja com os meus irmãos, adorando com aquela congregação, naquele período, momento maravilhoso, sabe? Em congressos. Mas Deus, Ele quer se revelar a mim e a você de forma pessoal. Deus, Ele quer poder se manifestar a você de forma única e singular. O texto vai dizer que Paulo, ele, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor. Tinham pessoas com ele ali, é verdade. Mas o que ele ouviu, o que ele experimentou, o que ele vivenciou, o que aconteceu no coração dele, foi com ele, foi pessoal. Quero convidar você a desfrutar disso. Nesses dias de quarentena, Deus, ele não está de braços cruzados. Deus não está sem fazer nada, muito pelo contrário. Nós temos percebido Deus agindo, Deus operando, Deus desejoso em fazer com que a sua igreja tenha experiências com Ele. Se você nunca viveu uma experiência com Jesus, se você ainda tem vivido uma vida fria, morna, sabe? Uma vida medíocre, presa em ações, em atitudes, em comportamentos, em pensamentos, em vícios, é uma experiência com Jesus de que você precisa. É uma experiência com Jesus que você necessita para viver algo novo, para ter a sua vida mudada, transformada, ter o seu coração tocado. Sabe, você precisa de uma experiência com Jesus. E muitas das vezes Ele vai fazer como fez com Paulo. Ele vai ter que parar você. Ele vai ter que usar uma circunstância, e às vezes até difícil, para que você possa ter uma experiência com Ele. Convido você a fazer isso depois. Lê o capítulo 9 de Atos e vê o desenrolar dessa história de como Paulo ele teve esse encontro com Jesus e de como Deus usa Ananias para orar por ele, para ter outra experiência ali com os irmãos na igreja. Sabe, mas tenha isso em mente. Somente Paulo, ele entendeu completamente aquilo que estava acontecendo com ele. Ele viu Jesus, ele ouviu Jesus, sabe? E ele obedeceu de forma imediata. Paulo ele não ficou questionando, duvidando. Depois daquela experiência, ele simplesmente se levantou e foi. As suas atitudes foram de uma pessoa que, depois de uma experiência, se lançou integralmente, se lançou totalmente. Infelizmente, conheço pessoas que tiveram muitas boas experiências com Cristo, experiências particulares, mas por permitir que confusões, questionamentos ou não sei explicar o que, essas pessoas não tiveram uma entrega total, uma entrega radical. Paulo viveu isso, Paulo experimentou isso. E é por essa entrega que Paulo é um dos homens do Novo Testamento mais conhecidos ou renomados, podemos dizer assim. Paulo é responsável por escrever 13 cartas do Novo Testamento. Paulo é responsável por trazer muito conteúdo doutrinário para a igreja primitiva. Paulo ele é responsável pelo alcance de abertura e alcance de muitas outras cidades gentílicas da sua época. Um grande apóstolo, um grande evangelista, um grande missionário, um grande pastor, sabe? Um grande homem de Deus que, depois de um encontro pessoal com Jesus, ele se lançou e viveu de forma completa, intensa, aquilo que Jesus tinha para fazer na vida dele e através da vida dele. Sabe o que é interessante? É que essa história de Paulo, essa experiência de Paulo, é uma verdadeira demonstração da graça de Deus. Aquilo que ele viveu, aquilo que ele experimentou, aquilo que ele estava experimentando aqui nesse capítulo 9 é uma verdadeira demonstração da graça de Deus. Mas como pode, Deus, uma pessoa como Paulo, como pode um homem tão cruel assim, era como um lobo devorador de ovelhas, como um lobo devorador dos seguidores de Cristo. Alguém que avassala, sabe? A palavra até faltou. Não vou saber dizer ela não, vou mudar. Era alguém que arrasava, sabe? Alguém que chegava destruindo. Sabe? A expressão que vai usar
de que Paulo estava fazendo com os cristãos é a mesma expressão usada como de um animal feroz quando ele pega a sua caça e estraçalha ela. Era o que Paulo estava fazendo. Ele estava destruindo, ele estava perseguindo os cristãos, fazendo com que eles sofressem por sua fé. E como pode alguém tão cruel assim, um lobo, ele acabar se tornando uma ovelha? Como pode alguém perseguidor, ele acabar não só assumindo um papel de ovelha, mas assumindo um papel de pastor? Alguém que não só está no braço do Pai, mas está sendo um canal para trazer pessoas também para os braços do Pai. Por que isso aconteceu com Paulo? Porque o nosso Deus é um Deus de graça. E essa história de Paulo é uma história da demonstração da graça do Senhor. Quer dizer que existe graça para a sua vida. Quer dizer que a porta da graça, quer dizer que o amor gracioso do nosso Senhor Jesus, ele está sobre você. Não sei o seu histórico passado, não sei o que você fez, não sei o que você viveu, não sei o que você falou, não sei o que você pensou, mas uma coisa eu sei, Deus ele quer demonstrar graça sobre a sua vida. Uma graça inesgotável, uma graça incalculável, uma graça incomparável. Não dá para medir. Se nós fôssemos contar, ainda estaríamos contando de geração em geração a profundidade da graça do Senhor. E Paulo tinha ciência disso, Paulo tinha isso em mente. Em Gálatas, capítulo 1, verso 15, verso 16, Paulo diz: aprove a Deus revelar seu Filho a mim. Ou seja, não é obra minha, não tem nada a ver comigo. Aprove a Deus. Foi da vontade de Deus, veio da graça de Deus, ele revelar o seu Filho a mim. Em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 10, Paulo fala mais uma vez: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. É esta consciência que impulsionava Paulo. Era essa consciência que sempre fazia ele depender daquele que o salvou, daquele que o chamou para o ministério. Era isso que o impulsionava nessa direção, na direção de cumprir a obra do Senhor. Era isso que queimava no coração dele. Ele tinha certeza, ciência, de que era a graça de Deus que estava sobre ele. Eu sei o que eu vivi, eu sei a pessoa falha que eu sou, eu sei os pecados que eu cometi, mas a graça de Deus me alcançou. E essa graça me permitiu estar agora contribuindo, não com base no que eu posso fazer, não com base do que eu sei, não com base dos meus méritos, com base na graça de Deus. Porque vem dele todo dom perfeito, toda boa dádiva, é o Pai. E Ele quer fazer isso sobre a sua vida, querido. Ele quer manifestar a sua graça sobre você. Ele quer fazer com que você viva algo novo. Permita Deus demonstrar essa graça sobre você. É interessante que o texto que nós lemos de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10, Paulo diz que essa graça, ela não se tornou vã. Ele não permitiu que fosse em vão a demonstração da graça de Deus sobre a vida dele. Paulo, ou Saulo, e eu quero aqui já abrir um parênteses. Às vezes as pessoas acham que ele, antes da conversão, era Saulo, e depois que se converteu, Deus mudou o nome dele para Paulo. Não, não é isso, querido. Saulo e Paulo é a mesma pessoa, Paulo é a forma romana, a forma grega, gentílica de chamar por Paulo, enquanto Saulo é vinculado ao seu nome na língua judaica. Tá? É como, trazendo para um brasileiro aqui bem falado, João, se você for nos Estados Unidos, vai ser John. É a mesma pessoa, é o mesmo nome, só mudou por causa do lugar da língua. Amém? Fica certo aí? Fecha aqui o meu parênteses. Era isso que Paulo respirava nesse momento em que nós lemos do capítulo 9. Ele estava respirando ameaças de morte. Mas
uma experiência pessoal com Deus, demonstrando a graça do nosso Senhor Jesus, mudou a mentalidade de Paulo, mudou a vida de Paulo. E ele então começa agora a respirar um ar novo. Ele começa agora a aspirar algo novo, ele começa agora a ser motivado por algo novo. E eu quero convidar você a abrir comigo, em Atos dos Apóstolos ainda, capítulo de número 20, versículo de número 24. Atos capítulo 20, verso de número 24. O texto diz o seguinte: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Que lindo, querido, esse texto. Paulo aqui, ele está se caminhando para Jerusalém, mas o Espírito de Deus tem falado com ele que o que espera ele são correntes e prisões, perseguição. Os irmãos tentaram até convencer ele de não ir para Jerusalém, mas ele tinha isso em mente. Ele respirava outro ar, não mais aquele ar de morte, não mais aquele ar de perseguição, mas um ar novo, de que é cumprir o meu propósito, cumprir o meu chamado. Ele vai dizer, tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Nesse momento agora, se pudéssemos trazer aquele mesmo texto para cá, a palavra seria diferente. A palavra seria, e Paulo respirava viver o propósito de Deus. E Paulo respirava cumprir o seu chamado, cumprir e completar a corrida que lhe estava proposta. E eu lhe pergunto, pelo que vale a pena viver? Pelo que você tem vivido? Se esse texto que nós acabamos de ler de Atos 9, versículo número 1, ele fosse sobre você, se esse texto de Atos 9 fosse sobre a sua vida, fosse um relato sobre você, como é que as Escrituras relatariam? Se elas fossem sobre a sua vida e a sua história, o que era que você estava respirando? Qual seria o texto que nós iríamos estar lendo aqui nesse momento? O que é que te faz acordar todos os dias? O que é que está te motivando a sair da tua cama e começar um novo dia e se esforçar e empenhar e estudar? É só ficar rico? É só ter riqueza? É só acumular bens? Quantas pessoas têm isso de sobra e descobriram que não tem nada, porque lhe falta uma coisa. É a sua área acadêmica? É o seu título de doutorado? É o seu título de mestrado, de pós-doutorado? O que é que te faz levantar da tua cama? O que é que te faz te motivar? O que é que te impulsiona? O que é que tu respira? São os teus filhos? Somente a vida e a história dos teus filhos que te importa? É só o teu título, sabe? Não sei a quantidade de seguidores que você quer, ter sucesso na sua área profissional, se tornar uma pessoa conhecida, renomada. Não sei, eu não sei o que é que te motiva, não sei o que é que você respira. Mas eu quero convidar você a respirar a coisa certa. E sabe quem é que tem a coisa certa para você respirar? É o Senhor, aquele que sopra o seu ruach, sopra o seu fôlego de vida sobre os nossos pulmões. Mas Paulo respirava o cumprimento do seu propósito. Viva o propósito que Deus tem para você. Viva o seu chamado em Deus. Você tem um chamado em Deus. De repente você pode estar se perguntando aí, massa, pastor, eu quero isso. Eu desejo viver o meu chamado, o meu propósito em Deus. Eu quero respirar isso que Deus tem para mim. Mas eu não sei o que é. E aí eu volto concluindo tudo aquilo que nós já falamos. É uma experiência pessoal com Deus que vai te trazer a confiança e a certeza, a confirmação
daquilo que Deus tem chamado você. Mas saiba, não é pelos seus méritos, é pela graça de Deus que está sobre a sua vida. Amém? Pelo que vale a pena viver, o que é que você tem respirado, o que é que tem te motivado, eu espero que você viva todos os planos e os sonhos que o Senhor Deus tem para você. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz. Amém. Continuando nosso momento de adoração, nosso momento de louvor ao Senhor. E como a palavra foi sobre Paulo, eu gostaria de compartilhar um texto com você a respeito de Paulo. E Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 15. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São oferta de aroma suave e sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Aleluia. E Paulo, quando estava falando sobre esse texto, em relação com os filipenses, ele estava falando em relação às ofertas, ele estava falando em relação a dízimo, ele estava falando em relação a finanças. E duas expressões aqui nesse texto, eu acho interessante, que é uma no versículo 15, quando Paulo diz assim, no que se refere a dar e receber. E a outra expressão aqui é a do versículo 17, quando ele diz assim, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. E Paulo aqui, ele já estava ensinando, né? Ele já tinha ensinado e já estava mais uma vez repetindo, e isso é ensinamento, que ele estava falando o quê? Que não é a questão de só você dar, mas é a questão que você vai receber da parte de Deus. É o que vai ser creditado na conta de vocês. E o que é que vai ser creditado na conta da gente? O que é que vai ser acreditado, não é? Na conta de quem oferta, na conta de quem faz isso como, vamos dizer assim, uma oferta de sacrifício, como diz aqui, não é? O versículo 18, oferta de amor, oferta de sacrifício, né? Que isso é agradável ao Senhor. O que é que vai ser creditado na conta de quem faz isso com amor, com sacrifício? E diz aqui o versículo 19, o meu Deus suprirá todas as suas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, isso é o que vai ser creditado na sua conta, meu amigo. Isso é o que vai ser creditado para você. São as gloriosas riquezas de Deus em Cristo Jesus. E que você possa fazer desse momento realmente um momento de adoração mesmo. Que você possa entregar, devolver o seu dízimo, não só por obediência, mas uma forma de realmente honrar ao Senhor com as suas finanças. Porque Ele quer ser o Senhor das suas finanças também. E Ele quer abençoar a sua vida, para que você continue sendo essa pessoa que abençoa e faz o reino dEle crescer aqui nessa terra. Então, entendendo isso, que as nossas ofertas, elas têm que ser esse sacrifício, elas têm que ser dadas como amor, como adoração, para que seja agradável ao Senhor. E não é algo só de dar, mas é algo de receber. É algo que pode ser creditado nas nossas contas. Que você possa fazer isso. Enquanto você escuta esse louvor, enquanto você adora com essa canção, a gente vai estar colocando aqui na tela
as nossas contas, a conta da igreja dos bancários, a conta da igreja do Valentina, e aí você pode estar fazendo a sua transação bancária, não é, para a devida conta. E se você não manja muito, não gosta muito de aplicativo, de fazer a transação por internet, nós estamos abertos todas as sextas-feiras no nosso Partilhando a Mesa, de 2 da tarde às 5 da tarde, onde estamos com as nossas maquinetas, e você pode vir também à igreja para que você possa fazer a sua oferta ou o seu dízimo, ok? Então, fique à vontade aí, louva ao Senhor e com muita alegria, com muito sacrifício, adore ao Senhor com o seu dízimo e a sua oferta, amém? Vamos regar na presença. Você pode dançar. Cante, cante. Yeah, yeah, oh, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, oh, yeah, oh. Aquele que começou a boa obra é fiel pra terminar. Aquele que começou a boa obra é fiel pra terminar. Aquele que começou a boa obra é fiel, mas tem que ter fé, tem que ter, mas tem que ter fé, tem que ter, mas tem que ter fé, tem que ter, mas tem que ter fé, tem que ter. Vou botar meu joelho no chão, minha casa é casa de oração. O Espírito traz a unção, confirmando que aqui estão. Vou botar meu joelho no chão, minha casa é casa de oração. O Espírito traz a unção, confirmando que aqui estão. Aquele que começou a boa obra é fiel pra terminar. Aquele que começou a boa obra é fiel pra terminar. Mas tem que ter o quê? Tem que ter, mas tem que ter fé. 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 Tem que ter. Vou botar meu joelho no chão, minha casa é casa de oração. O Espírito traz a unção, confirmando no seu coração. Vou botar meu joelho no chão, minha casa é casa de oração. O Espírito traz a unção, confirmando que aqui estão. Aquele que começou a boa obra é fiel pra terminar. Cante, cante, cante. Aquele que começou a boa obra é fiel pra terminar. Mais uma vez. Aquele que começou a boa obra é fiel pra terminar. Pra encerrar. Aquele que começou a boa obra é fiel pra terminar. Estamos chegando ao fim de mais um culto. E antes de encerrar, eu quero dar alguns avisos a você que nós estamos com as nossas células bombando, tá? Nossas células estão funcionando. E se você ainda não faz parte de uma célula,
entra aí nas nossas redes sociais, vai lá, coloca uma mensagem e nós temos uma célula para que você possa estar fazendo parte. Nós estamos fazendo as células por videochamada, por videoconferência e tem sido uma bênção. Seja você também abençoado por uma célula, ok? Se você está curioso, entra aí nas nossas redes sociais, Instagram, Sal e Luz Valentina, Sal e Luz Bancários e entra aí que a gente tem uma célula para que você possa estar participando. Gente, eu quero lembrar vocês que toda sexta-feira nós estamos com a igreja aberta para recebermos as doações para o nosso Partilhando a Mesa. O Partilhando a Mesa já tem abençoado muitas vidas, muitas famílias. E você, não é, tem justamente feito parte disso. Então, se você ainda quer doar, se você tem para doar, você quer abençoar, nós estaremos na sexta-feira, ok, aberto aqui das 14 horas às 15, às 14 às 17 horas, certo? Para que você possa vir e dar a sua doação, para que a gente possa estar confeccionando as cestas e abençoando vidas e famílias por aí, tá? Gente, você já baixou o aplicativo da Igreja Sal e Luz? Ainda não? Pelo amor de Deus, o que é que você está fazendo? Está feito uns irmãos. Os irmãos caminham comigo, andam comigo, e ainda não me seguiam no Instagram. Como é que pode? Pelo amor de Deus. O que é que você está fazendo? Vai lá na sua loja de aplicativos, tá certo? Independente da sua plataforma aí, que eu não sei qual é, se é iOS, se é não sei das quantas, Android, lá vai, essa parada toda aí. Entra lá e procura Sal e Luz Bancários, Sal e Luz Valentina, tá? Baixa aí o aplicativo da igreja que você participa e aí você vai interagir mais conosco e saber mais das nossas programações. Lembrando que já está chegando a hora de nós começarmos as nossas reuniões presenciais. Eita maravilha, coisa boa, tá? Então, já fica ligado aí nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Instagram, porque a gente vai estar divulgando quando será esse retorno e como será esse retorno. Lógico, a gente vai fazer com as restrições que estão sendo passadas devido aos decretos das nossas lideranças, não é? Então, vamos estar assim, seguindo esses decretos, vamos estar com as cadeiras, vamos dizer assim, separadas, aquela distância que eles estão recomendando, sempre bem higienizado, tá? Então, para que você saiba de como participar, de como vai ser esses cultos e quando serão esses cultos, fica aí ligado no nosso Instagram, fica aí ligado no YouTube, tá certo? Nas redes sociais da nossa igreja, porque a gente vai estar passando essas informações através delas, ok? Essa semana aí, no decorrer dessa semana, tá? Então fica ligado. Se você ainda não é inscrito no Instagram da igreja, Sal e Luz Bancários, vai lá e se inscreve. Se você ainda se inscreve ou segue, sei lá, faz lá o que é de fazer. Não segue lá, Valentina, Sal e Luz Valentina, vai lá e segue. Se você ainda não deu joinha nesse vídeo, meu amigo, dê o joinha, compartilha esse vídeo. Não é inscrito? Se inscreve e ainda aperta no sininho para você receber as notificações desse canal. Tá certo? E aí eu quero orar encerrando em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado por essa palavra, obrigado por essas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo e que o teu amor, a tua graça esteja sobre eles, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.